Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Galera, vamos de Vasco, porque o Vasco não para. E falando que o Vasco não para, o Vasco foi parado ontem na Copinha. A base do Vasco da Gama perdeu o jogo ontem de 1-0 para o Botafogo de São Paulo. A molecada da base, pé de rato, né, cabeça de bagre, não conseguiu passar de fase e foi eliminado. E aí estamos aí, né, como sempre sendo zoado. Já iniciamos o ano sendo zoado porque a base do Vasco não foi competente para poder passar, né, de fase. O ano passado chegamos pelo menos nas quartas de final. E esse ano fomos eliminados na primeira fase. E aí não tenho o que dizer a não ser aceitar a zoeira e ficar calado, galera. Mas lembrando que o Campeonato Carioca irá se iniciar agora nessa semana de janeiro. E alguns atletas que jogam na base irá vir para o Carioca para poder estar sendo testado, sendo observado pela comissão técnica do Fernando Diniz e pelo próprio técnico que irá conduzir aí os treinos e os jogos do Carioca. Mas eu quero trazer um ponto muito importante a respeito do Campeonato Carioca, cara. Pelo simples fato. O que acontece? Cara, o Campeonato Carioca todo mundo sabe que é um estadual, né? E antigamente esse estadual ele não pagava nada a não ser em 3 títulos, né? Taça Guanabara, Taça Rio e o Campeonato Carioca, que era dividido aí entre 3 times, era aquela coisa horrível, feia de se ver. Esse ano, por conta do calendário aí da FIFA, né, a data FIFA, o Campeonato Carioca foi, né, o certo agora era para os jogadores em janeiro estarem de férias, mas aí o Campeonato Carioca foi antecipado para que, né, o jogo não atrapalhasse a data FIFA. Essa é a realidade. E aí antecipou-se o Campeonato Carioca. Então os jogadores vão ter que entrar, principalmente, né, o time principal, na terceira fase do Carioca, porque a Ferg, né, ela pede que o time entre na primeira fase. Mas não é disso e nem, né, do que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, sobre a cota de TV, sobre o que o Carioca está pagando, né, o campeonato estadual, o Cariocão, está pagando aos times carioca. Hoje o Flamengo recebe, né, uma cota fixa de 10 milhões para poder participar do Campeonato Carioca. Vasco, Fluminense e Botafogo recebem 6,6 para poder participarem do Campeonato Carioca. E os times pequenos recebem aí em torno de 2 milhões para poder estar participando do Campeonato Carioca. Agora, o estadual de São Paulo, o Campeonato Paulista, o Palmeiras recebe 35 milhões para participar. O Corinthians, o Santos e o São Paulo recebem 35 milhões para poder participar do Campeonato Paulista. Qual é a questão que eu quero levantar aqui? Cara, realmente eu não posso ser leviano e dizer que o Campeonato Carioca deveria pagar, né, cerca de 30 milhões para o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense, para o Botafogo, porque a gente não sabemos qual é a renda do Carioca, né? A maioria das pessoas dizem que o Carioca é uma instituição, né, é um campeonato falido, um campeonato que não tem graça. A maioria dos torcedores não gostam de ir ao estádio para poder estar assistindo o Carioca, a não ser na final. Fora isso, o torcedor não fica, né, gastando seu dinheiro para poder estar assistindo os jogos do Carioca. Mas a questão é o seguinte, né? Supõe que hoje o Campeonato Carioca ele possa estar pagando a cota de televisão o máximo de 10 milhões, como ele já está fazendo para o Flamengo. A pergunta é, por que Vasco, Fluminense e Botafogo também não ganham 10 milhões igualitariamente junto com o Flamengo? E por que lá em São Paulo, os 4 grandes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, eles ganham uma cota igualitária de 35 milhões? Ou seja, lá
tem uma cota igualitária e aqui tem uma cota desigual, ou seja, privilegiando apenas um clube. E por que os outros clubes, né, como Vasco, Fluminense, Botafogo, né, eles aceitam esse tipo de conduta vindo da FERJ? Porque eles aceitam esse privilégio ao Flamengo, porque ninguém discute, porque ninguém fala nada, né? Porque essa omissão, eu queria entender o porquê, né, os três clubes não se reúnem, né, não se unem para poder questionar a respeito dessa cota única. Aí eu vou deixar para vocês aí uma palavrinha. Aí daqui a pouco eu respondo para vocês o porquê os três não se unem para poder bater de frente. Escuta essa daí, ó. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer. Então, galera, é isso aí. Sabe por que os três clubes não se unem para poder bater de frente com isso aí? É porque, né, o Flamengo, a gestão do Flamengo, ela já se posicionou, pô. Ela já se posicionou, ela tem representatividade, então ela já deixou bem claro que eles são um time grande e que eles não vão aceitar nunca ganhar menos que um time pequeno, ou pelo menos igual ao time pequeno. E o Vasco, o Fluminense e o Botafogo também já se posicionaram com seu silêncio de que, pô, nós aceitamos ser time pequeno, nós somos menor que o Flamengo, então nós temos que ganhar menos que o Flamengo. É dessa forma que o Botafogo, o Fluminense e o Vasco se comportam quando eles ficam em silêncio numa situação dessa daí. Então, o Flamengo tá errado? Não, mano, o Flamengo não tá errado. A gestão do Flamengo não está errada em brigar pelos seus direitos. Quem tem que brigar pelos seus direitos é o Vasco, é o Fluminense, é o Botafogo. O Flamengo está fazendo a parte dele, que é brigar. Eu não quero ganhar menos que os times pequenos. E aí o Vasco, o Fluminense e o Botafogo tem que gritar. Muito menos eu. Também não quero ganhar menos que você, porque você não é maior nem que o Vasco, nem que o Fluminense, nem que o Botafogo. Mas enquanto tiver essa omissão, essa covardia dos gestores, né, dentro dos clubes, cara, infelizmente, malandro vai sobreviver, filho. Essa é a realidade. Todo dia acorda um esperto e um otário, pô. Essa é a realidade. E no Carioca, o esperto é o Flamengo e os otários são o Vasco, Fluminense e Botafogo, porque aceitam a ganhar menos. Agora, lá em São Paulo, a situação, a diferença de São Paulo, 35 milhões para cada um. E outra, a Portuguesa e o Bragantino estão ganhando hoje 10 milhões, o mesmo que o Flamengo. E aí? Que se acha grandão. Tá ganhando mesmo que a Portuguesa e que o Bragantino, pô. Entendeu? Ah, mas lá é outra competição, lá dá dinheiro, aqui não dá. Por que aqui não dá? O que eles estão fazendo? O que a FERJ faz de errado? Por que a FERJ não consegue trazer o torcedor para os estádios? Por que a FERJ não consegue elevar o nível? Apesar que isso aí é cota de televisão. Independente deles vão ao estádio, do torcedor for ao estádio ou não, as televisões vão ser ligadas para assistir os jogos, cara. Entendeu? Então temos aí. Ah, e outra questão. Se for por conta de torcida e de cota de televisão, né? Por... Como é que se dá o nome aí? É a famosa audiência. Cara, o Vasco é a segunda maior audiência no Rio de Janeiro, mano. Então o Vasco não poderia ganhar o mesmo que o Botafogo e o Fluminense, se a gente for parar para analisar. Então tá faltando que... Então, a maior questão aí tá vindo do Vasco da Gama, filho. O silêncio do Vasco da Gama que irrita. Por quê? Se eu sou a segunda maior torcida no Rio de Janeiro, a segunda maior audiência, beleza. O Flamengo vai ganhar 10 milhões? Então eu quero 9. Eu quero 8,5 milhões para poder participar do Campeonato Carioca, porque eu sou a segunda maior audiência de televisão no Rio de Janeiro. E aí o Botafogo, o Fluminense, se quiser, discute. Mas se o Vasco fizer isso, aí o Botafogo se levanta, o Fluminense se levanta e começa todo mundo a gritar: não, porque o Vasco vai ganhar mais, não pode. Mas se tratando do Flamengo, todo mundo arrega, todo mundo bota o rabo entre as pernas e aceita a fubina.
Então é isso aí, galera, que eu vim trazer a respeito do Campeonato Carioca, né? Como falei anteriormente, né, a base do Vasco tomou fumo na Copinha, saiu na primeira fase aí, o Botafogo de São Paulo, né? Agora vão ser testados também aí no Carioca alguns atletas, não serão todos, para poder saber se vão poder incorporar ao elenco principal ou não. E o Vasco, o Fluminense e o Botafogo ganhando 6,6 milhões, enquanto o Flamengo tirando onda com 10 milhões no bolso para poder participar do Carioca. E se fosse 30 milhões, 35 milhões, o Flamengo ganharia 35 milhões, enquanto Botafogo, Vasco e Fluminense ganharia na casa de uns 23 milhões. É desse jeito aí, né? Uns 28 milhões. Fora isso, é desse jeito, filho. Infelizmente, né? Enquanto houver, né, otário no mundo, malandro irá se dar bem. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu!